A nossa comunicação intitula-se Uso de advérbios em mente em produções orais de aprendentes de português língua não materna. Esta é a sua estrutura. Neste trabalho, assumindo que a aprendizagem de uma língua não ocorrerá sem a aquisição do léxico, analisamos produções orais de aprendentes de PLNM e definimos os seguintes objetivos: encontrar os advérbios mais utilizados, analisar o número e o tipo de desvios registados, identificar as classes semânticas que os advérbios integram, verificar empiricamente a sua dimensão multifuncional. A importância do léxico no processo de aquisição-aprendizagem de língua não materna é reconhecida tanto pelos investigadores e professores como pelos aprendentes. No entanto, a palavra é uma estrutura linguística complexa que associa aspectos formais, gramaticais, combinatórios e de usos. Por essa razão, dominá-la exige ao aprendente, tanto na dimensão receptiva como na dimensão produtiva, um vasto conjunto de conhecimentos. Outra dificuldade tem a ver com o facto de o léxico constituir um sistema aberto, teoricamente infinito, e de ser muito assimétrico o nível de exposição do aprendente aos diferentes itens. Ao contrário do léxico simples, que é processado unicamente de modo holístico, o processamento do léxico morfologicamente construído parece ocorrer por duas vias: memorização por um lado e computação por outro, ou seja, neste caso, pela ativação de mecanismos de decomposição e associação. Esta forma de acesso ocorrerá quando se encontra uma estrutura interna organizada de acordo com esquemas de construção observáveis, mais ou menos regulares, mais ou menos produtivos, cujo significado pode ser deduzido, ainda que parcialmente, a partir da análise dos seus constituintes. E será a conjugação de várias propriedades das palavras que determinará em cada caso se o falante acederá a elas por via decomposicional ou por via holística. Os advérbios em mente resultam de um processo derivacional heterocategorial, uma vez que na sua base temos quase exclusivamente adjetivos. Na base surge uma palavra e nos casos em que o adjetivo admite variação formal de género, o adjetivo surge na sua forma feminina. Mente é o único operador sufixal disponível em português para formar este tipo de advérbio. Temos então um processo derivacional de grande produtividade que não admite variações combinatórias e se encontra claramente paradigmatizado e estabilizado na língua. Prototipicamente, os derivados em mente são parafraseados por de modo X, à maneira de X, correspondendo X ao adjetivo da base. Isto é, por via de regra, o advérbio integra composicionalmente o semantismo da base. Como são inúmeros os adjetivos que podem servir de base a advérbios deste tipo, escreve Rio Torto, são também variados os valores semânticos que lhes estão associados. Assim, e para além deste valor prototípico de modo, alguns autores destacam os seguintes significados. Valor restritor, indicação de um ponto de vista. Valor temporal, valor aspectual, valor modal de natureza epistémica, valor de marcador discursivo, valor enunciativo. A este conjunto, Rio Torto acrescenta ainda o valor de intensificador. Neste estudo, analisam-se produções orais de aprendentes de PLNM, como dissemos, numa situação de entrevista semi-estruturada, retiradas do corpus coralco. Nessa entrevista, os informantes falaram essencialmente sobre os motivos que os levaram a interessar-se pela língua e pela cultura portuguesas. Avaliamos, portanto, o seu conhecimento lexical produtivo. Os dados foram recolhidos num conjunto de 105 produções orais de aprendentes com diferentes níveis de proficiência e com variadíssimas línguas maternas. Neste acervo, só 55 informantes, correspondendo a 52,4% das 105 produções originais, recorreram a advérbios em mente e foram 104 as ocorrências registadas.
Às 104 ocorrências correspondem 45 lemas listados nesta tabela. E como podemos observar, destacam-se os advérbios realmente, com 15 ocorrências, geralmente e totalmente, com 7, normalmente, com 5 e especialmente e somente, com 4. Para todos os outros casos, os valores são inferiores, sendo numerosos os advérbios que são usados uma única vez. No conjunto das formas atestadas, os desvios, formais ou de seleção lexical, são residuais. Os desvios formais afetam, em todos os casos, o constituinte morfológico da base. A análise dos dados permitiu observar que a percentagem de aprendentes que em cada nível recorrem a advérbios de modo aumenta à medida que se avança no nível de instrução formal, confirmando que o advérbio de modo é um item lexical progressivamente favorecido, acompanhando o desenvolvimento da proficiência linguística do aprendente. Estes dados vão ao encontro da tese de que há uma correlação entre o desenvolvimento da competência comunicativa e o uso da classe adverbial. A análise revela ainda que estes advérbios são usados pelos aprendentes com os diferentes valores semânticos anteriormente elencados: modo, valor restritor, ponto de vista, tempo, aspecto, valor epistémico, marcador, valor enunciativo. Além destes valores, registou-se ainda o de exclusão. No gráfico, podemos observar os valores percentuais associados a cada categoria. Destacam-se os valores de marcador, cerca de 27% dos casos, e de modo, cerca de 21%, mas um conjunto, a que chamamos clusters, registra também um valor significativo, 18%. Esta categoria engloba os advérbios em mente cujo sentido combina dois valores não facilmente individualizáveis. Um primeiro caso abrange os advérbios em mente, em que é visível a presença de um valor semântico genérico, acrescido de uma subespecificação, como acontece neste enunciado. Neste exemplo, o advérbio praticamente veicula um valor epistémico, expressando o locutor um certo grau de incerteza quanto à precisão da informação dada, mas, ao mesmo tempo, há um outro valor mais específico que também aqui se salienta, um valor aproximativo, que torna este advérbio comutável por quase. No segundo caso, deparamos-nos com advérbios em mente que estão a evoluir no sentido da progressiva gramaticalização, sendo esvaziados do seu conteúdo lexical, mas nem sempre é fácil destrinçar em que fase desse processo de gramaticalização se encontra um determinado advérbio. O exemplo aqui apresentado é interessante precisamente porque podemos ainda interpretar o advérbio especialmente com o seu valor prototípico de modo, mas é também possível lê-lo como um marcador discursivo, equivalendo a, e mais especificamente, funcionando aqui como marcador elaborativo de informação. Os resultados obtidos a partir do corpus analisado vão ao encontro das conclusões avançadas por outras investigações que postulam a utilização mais ampla e frequente deste item lexical à medida que a proficiência linguística se desenvolve. Também no domínio dos usos, registamos, junto dos aprendentes de PLNM, a polifuncionalidade atestada deste tipo de lexema. Surgem como mais recorrentes advérbios que veiculam o valor de modo, advérbios que funcionam como marcadores. Estes dados ajudam a corroborar empiricamente a tese de que esta classe de palavras sofre um processo de gramaticalização, e advérbios que se apresentam como um cluster semântico. Por outro lado, e não obstante o uso pouco frequente nos níveis mais baixos, os desvios registados revelam-se escassos. Trabalharam-se, portanto, dados que nos permitem avançar no conhecimento da competência comunicativa dos aprendentes de PLNM e também sustentar práticas pedagógicas que visem a aprendizagem deste tipo de advérbio e dos seus usos. A estrutura assimétrica da amostra, no que diz respeito ao nível de proficiência dos aprendentes, constitui a grande limitação deste trabalho. No entanto, esta investigação deixa em aberto outras vias de trabalho, por exemplo,
pela integração de um grupo de controle constituído por falantes nativos e pela consideração da língua materna dos informantes. Esta é a bibliografia consultada. Muito obrigada pela vossa atenção.